Bem, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer essa treliça. Ela tá no livro do Hibbeler, Mecânica para Engenharia, 10ª edição. É uma treliça bem simples, mas eu vou explicar passo a passo de como você fazer, entender cada ponto dela. Então o vídeo deve ficar um pouco longo. Mas enfim. Quando você se deparar com uma treliça como essa, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar as reações de apoio. Primeiro vamos entender que tipo de apoio é esse e que tipo de apoio é esse. Esse aqui é um apoio de segundo gênero. Isso significa que ele gera uma reação tanto na vertical quanto na horizontal, já que ele está fixo. Já esse apoio de cá, a única reação que ele gera é na vertical. Ele não gera nenhuma reação na horizontal, já que é uma rodinha. Pois bem, como você não sabe o valor dessa resultante, você adota algum sentido para essa força. Eu vou adotar aqui a reação de C. É para cima, então vou chamar de CY. A reação de A também vou adotar que é para cima, vou chamar de AY. E aqui na horizontal, vou chamar de AX. Bom, já que está no eixo X e no eixo Y. Segundo ponto é você encontrar o valor dessas forças, né? Bem, como você só tem uma força atuando nessa treliça e ela está na horizontal, eu posso simplesmente fazer somatórias de forças em X. Então, quando eu fizer somatórias de forças em X igual a zero, vou colocar aqui 500 newtons, positivo. Qual a outra força que a gente tem na horizontal? AX, menos AX, já que ela está para a esquerda. Isso tudo igual a zero. Menos AX passa positivo, né, para o outro lado. Então AX é igual a 500 newtons. Como a resposta ficou positiva, então significa que o sentido que eu adotei está correto. Então, vamos tentar encontrar a Y. Se eu fizer somatório de forças em Y, eu vou ficar com duas incógnitas e não vou conseguir descobrir qual o valor de cada uma delas. Então, eu vou ter que fazer somatória de momentos. Com a somatória de momentos, eu consigo eliminar uma das forças para poder achar a segunda força. Eu indico que você faça a somatória de momentos no ponto onde há o maior número de forças. Neste caso é o ponto A, que tem duas forças. Aqui tem uma, aqui tem uma. Então, quando eu fizer somatório de momentos no ponto A igual a zero, o que eu vou ter? Quando eu fizer o somatório de momentos no ponto A, o meu AY vai dar zero, o meu AX vai dar zero, né? Eu não vai considerar, já que a distância é zero. Mas eu vou considerar esta força de cá e esta força em relação a esse ponto. Vou repetir. Em relação a esse ponto, você vai considerar esta força e esta. As que partem da origem, você não considera. Então vamos lá. Força vezes distância, correto? Força na horizontal, distância vertical. Então vai ficar... antes que eu me esqueça, é importante que você adote o sentido. Eu vou considerar que para este lado é positivo, que nesse sentido é negativo. Veja que minha força de 500 newtons, ela tende a fazer isso aqui, ó, com esta força. Então, se ela tende a girar para este lado, é positivo. Então, vou ter 500 vezes 2, que é a distância. CY tende a girar deste jeito. Então, se ela tende a girar desse jeito, vou considerar negativo. Então, menos CY,
Força na vertical, distância horizontal, vezes 2, que é igual a 0. Então fica 1000 menos 2CY, que é igual a 0. Então menos 2 passa positivo, o 2 está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar CY igual a 500 newtons. Novamente, a minha resposta deu positiva. Significa que o sentido que eu adotei está correto. Bom, já que eu encontrei o valor de CY, e eu só tenho apenas uma força aqui, incógnita, eu posso simplesmente fazer somatório de forças em Y igual a 0. Já que eu terei o CY mais a Y, tudo isso igual a 0. CY vale 500, mais a Y vai ficar menos a Y, que é igual a menos a Y. Bem, então a Y é igual a menos 500 newtons. Como a minha resposta deu negativa, significa que o sentido que eu adotei está errado. Na realidade, a Y está apontando para baixo. Agora sim, já que aponta para baixo, eu escrevo que meu AY vale 500 newtons. Apontando para baixo. Ok, já calculei as minhas reações de apoio. Já que eu tenho o valor de todas as forças que atuam aqui na treliça, eu posso agora descobrir o valor de cada barra. Bom, para você descobrir por onde começar, veja bem, você não pode ter mais que duas incógnitas no seu nó. Então, por exemplo, se eu fizer no nó B, tentar calcular aqui as forças no nó B, eu vou ter AB, que eu não conheço, vou ter AC, que eu também não conheço. Posso fazer? Posso, mas vai ficar um pouquinho mais complicado. É melhor começar pelo nó A, que você tem duas forças que você conhece e outras duas que você não conhece. Então, vou começar pelo nó A. Então, este ponto aqui é este de cá. Como você não sabe se a sua barra AB ela está sofrendo compressão ou tração, você considera alguma dessas forças. Eu vou considerar que ela está sofrendo uma tração. Então, minha barra B estará puxando o nó. Então, força AB. Lembrando, já que eu não conheço a minha força, eu adoto o sentido. A barra AC, mesma coisa, eu não sei o valor dela, adoto sentido qualquer. Força AC. Meu AX está aqui, eu já tenho o valor dele. Meu AY está aqui. Pronto. Agora é só você fazer somatório de forças em X e somatório de forças em Y, já que você não precisa decompor nenhuma força. Então, somatório de forças em X igual a 0. Então, você vai ter menos AX, já que está apontando para a esquerda, mais FAC, tudo isso igual a 0. O mais FAC passa negativo, então vai ficar menos AX, que é igual a menos FAC. Aqui você multiplica por menos 1, né, dos dois lados. Acaba que o FAC é igual ao AX, que vale 500 newtons. Resposta deu positiva? Significa que o sentido que eu adotei para essa força está correto. Bom, já deve dar para imaginar. Você tem 500 newtons puxando para baixo, você tem que ter 500 newtons puxando para cima. Então, força AB vai ser igual a
500 newtons também. Resposta positiva, sentido que eu adotei, está correto. Vamos passar agora para o nó B. No nó B, você conhece agora. Aqui está o ponto B, este ponto aqui. Quase que eu me esqueço. Quando que você vai saber se o seu nó é compressão ou tração? É bem simples. Se a sua barra estiver comprimindo o ponto, é compressão. Se estiver puxando o ponto, é tração. Neste caso, FAB, ele está puxando o ponto. Então, FAB é tração. FAC está puxando o ponto, também é tração. Então, quando você passar para o nó B, que você for olhar aqui para esta barra AB, a sua barra AB, ela também tem que estar puxando o ponto. Então, tá aqui a nossa força AB. Veja, aqui ela está puxando o nó, porque ela é tração. Aqui também está puxando o nó, porque ela é tração. Você tem aqui força AC, que eu não sei o valor. Se eu não sei o valor, eu chuto qual o sentido dela, já que eu não conheço. Eu vou considerar que é para essa direção. Tá aqui força AC. E eu tenho a conhecida força de 500 newtons. Bem, neste caso, sua força AC, você tem que decompô-la. Decompô-la? Que palavra estranha. Você deve decompor essa força em X e em Y. Você não pode nunca deixar a força na diagonal. Você tem que sempre decompor. Sempre que aparecer uma força na diagonal, decomponha ela em outras duas, em X e em Y. Sempre faça isso. Então vamos lá. Aqui eu fiz errado. Tá aqui a minha força AC sob um ângulo de 45 graus. Se aqui é 45, aqui também é 45. Então veja, como é que vai ficar a componente dela em X? Só você ver que ela está apontando para cá, né? Então aqui é meu FAC em X. E aqui, ó, está apontando para baixo. Então essa aqui, minha força AC em Y. Bem, já que o ângulo é de 45 graus, fica fácil, né? A sua força AC em X nada mais é do que a própria força AC vezes cosseno de 45. Não vai entrar no ponto porque é cosseno e porque é seno. Os dois têm o mesmo valor. Então, tanto faz se eu for usar seno de 45 ou cosseno de 45. Meu FAC em Y vai ser FAC vezes também cosseno de 45. Mais uma vez, seno de 45 e cosseno de 45 é a mesma coisa. Tem o mesmo resultado, mesmo valor. Bem, sabendo disso, essa força aqui, meio que você esquece ela e põe aqui a componente. FAC em Y e aqui FAC em X. Agora sim, em X você tem duas forças e em Y você tem duas forças. Basta que você faça somatório de forças em X e em Y. Somatórios em forças em X você tem FAC em X positiva mais 500 newtons também positivo. Tudo isso igual a zero.
FAC em X é igual mais 500 passa menos 500. Nós queremos encontrar FAC, correto? Bem, FACX está aqui. Mesma coisa que FAC cosseno de 45, que é igual a menos 500. FAC é igual. Cosseno de 45 está multiplicando, passa dividindo. Menos 500 dividido por cosseno de 45. Se fizer os cálculos na calculadora, você vai descobrir que FAC é igual a menos 707,1 newtons. Como a minha resposta deu negativa, significa que o sentido que eu adotei da força está errado. Na verdade, FAC, ela está apontando para o nó. Então, deixa eu refazer aqui. FAC está apontando para o nó. Você tem FAB, FAC, tem a força de 500 newtons. Bem, então, FAC é igual a 707,1 newtons e está comprimindo o ponto, então é compressão. E acabou. FAB, FAC. Meu Deus, eu estava o tempo todo falando errado. Aqui é FBC. Meu Deus, FBC. Que erro grotesco. Mas tá aí. Tudo certinho.